Que vergonha que dá, né? Acho que dá pra passar, né? Por Ele acha que o pessoal tá vendo ele fazendo assim. Agorinha já. Ô, Lito, você é obrigado a aprender umas palavras básicas de outras línguas assim ou não? Ah, o inglês é fundamental, né? Mas italiano, francês... Então, Não, o inglês não. Em aeroporto, o cara que trabalha em aviação, com inglês ele se vira em qualquer lugar. Inglês é a língua universal da aviação. Mas tem aquela linguagem de sinais, aquela linguagem dos códigos também, né? Não, tem a fraseologia padrão e tem o alfabeto fonético, que também é mundial, né? Também é mundial? Dá um exemplo. Que é o nome das letras, né? Ah, tá. Alfa... Um exemplo é assim, se você fala para um cara assim, a torre, né? Já viu a torre falando assim? Às vezes o microfone tá ruim, não é um Shure que eles estão falando ali pro cara ouvir lá no avião. Então se ele fala assim pro cara, ó, táxi via B, D e P. O cara pode ouvir B, D e P ou é P, T e D? Nossa, pode dar muita merda. Então, aí fizeram alfabeto fonético. Então, ao invés de você falar a letra, você fala o nome da letra. Então, é Papa, Bravo e Delta. Aí o cara não confunde. Pô, Papa é P, Delta é D, e Bravo é B. Então, ele sabe. E isso existe para a segurança da aviação. Porque já aconteceram acidentes por cara não entender o que estava sendo falado. Vilela nessa linguagem, como seria? O V o quê? Victor. Victor... é ele que tem que responder? Victor... peraí, o I... Ixi, agora me pegou. Ixi, pronto. Victor Ixi. L. Louro. O E. Putz, escola. Eu achei que você ia mandar um hematoma. Isso aí, sabe que é legal que ele tá falando escola. Mas como é escola em inglês? É school. Então é S, não pode... Tem que ser uma palavra Vilela, como que é? Victor, Índia, Lima, Eco, Lima, Alfa. Caramba. E todo mundo tem que saber isso daí. Todo mundo trabalha na aviação e acho que polícia também deve usar esse código. Só que muda algumas coisas. Por exemplo, o X na aviação é X-ray, porque é mundial. E na polícia deve falar xadrez, por exemplo. Ah, tá. E aí... Mas usa também alfabeto fonético. Essa live, ela tem um início na entrega do prêmio IBEST. Estávamos nós em Porto Alegre, almoçando. Primeiro olhamos para trás e quem estava sem camisa? Peter Jordan. Do nada ele tirou uma churrascaria a camisa. Depois eu tinha esquecido disso, aí você me lembrou dessa imagem. Voltamos a conversar e aí você me começou a contar umas histórias muito absurdas que eu não fazia ideia. Você já foi vítima de tráfico humano e outras barbaridades. Pois é. Pois é, eu nunca contei essas coisas aqui, né? Vamos para essas histórias. Você reuniu isso num livro? Ou foi? Como que é? Uma parte está no livro, outra parte eu só converso mesmo e nunca foi publicado. E aí acho que é em primeira mão aqui para... Porque o pessoal normalmente te chama para comentar algum acidente? Normalmente é falar de aviação, E eu raramente eu falo da minha vida, assim, uma vez no Flow, acho que eu falei um pouco mais... Mas hoje é só histórias cabeludas. Hoje é só história... Vamos essa primeiro. Foi na África? Como foi essa história? E essa de Porto Alegre é legal que ela começa... Que ela termina também de um jeito legal. Ela começou assim, mas aquela nossa... Depois que a gente saiu do Prêmio Best, era 23 e quase meia-noite. Certo. E aí, vamos comer. E não tinha lugar aberto em Porto Alegre para jantar. Verdade. Né? Que trampo que Quer dizer, eu achei um lugar no celular, aí o cara falou, não vai nesse bairro não que... Lembra? Aí apareceu um carinha lá, falou, não, tem um lugar lá perto da Cidade Baixa e que tá aberto. Aí a gente foi pra lá, com 2 Ubers. Verdade. E aí chega lá, tá eu, minha esposa, Vilela, a namorada, o Iberê Tenório e a esposa. Verdade. O Iberê tava junto. E ali na Cidade Baixa, a gente tava perto do hotel. Então nenhum Uber ia pegar a gente pra levar de volta pro hotel. E a gente teve a ideia de ir a pé. A pé, é verdade. Daquele restaurante lá pro hotel. E a gente passou por uma rua alternativa, você lembra? Totalmente. Tinha vários jovens. Aqueles jovens, né? Os jovens. Uma rua alternativa, né? Muito loucos. E eu imagino que os jovens pensaram, quando eles olharam assim, viram Vilela, Iberê Tenório, Lito Souza. Juntos. 2 horas da manhã andando a pé numa rua alternativa em Porto Alegre. Estão drogados, certeza. Que falou, nossa, bateu forte essa daí, né? Foi muito louco aquilo. A gente encontrou muita gente lá, cara. Foi muito legal.
Então, aí você falou, né, que o teu pai veio aqui uma vez e contou a história dele. Eu falei, porra, acho que é uma oportunidade de contar a minha história. Então, a gente Quer começar pela sua infância? Podemos começar lá pelo Nordeste. Eu sou nordestino e, assim, a lembrança mais antiga que eu tenho é eu andando com meu pai, assim, de mãozinha dada, e a gente ia pra uma lagoa que ele ia pescar. Pegar piabinha, sabe aqueles peixinhos? Então, pegar aquilo lá. Então, essa é uma das lembranças mais antigas que eu tenho. E outra é as pessoas perguntam assim, porra, mas o Lito trabalha na aviação, então ele é elite, né? Aí eu quero contar o que não é elite. Uma outra lembrança que eu tenho era dos meus brinquedos. E um deles era... Tu já viu bucha? Bucha de lavar? Sim, lá no interior, né? O pessoal usa até hoje. Mas tu já viu ela aí no estado verde? Não. Ela parece um pepino. Só amarelinha. Vê se você acha. Sabe essa bucha que a gente tá falando? Ela é verde como se fosse um pepino. Sim. E aí eu usava a bucha e enfiava 4 palitinhos e a bucha era um boi que eu brincava daquilo. Eu tinha acho que uns 4 ou 5 anos, alguma coisa assim. Então essas são as lembranças antigas. E assim, tipo, a minha família era... você tá no sertão nessa época era Rio Grande do Norte, mas meus pais são originalmente da Paraíba. Sim. Então eles viviam ali, Paraíba, Rio Grande do Norte, mas sempre na parte mais sertão. Eu nasci em Natal, mas eu só fui lá para nascer e depois voltei para uma cidade chamada Baixa Verde, se eu não me engano. Vamos achar no mapa também onde fica essa cidade. Baixa Verde, olha só. Baixa Verde. Baixa Verde. Mas tem muito verde lá ou é sertão? Eu acho que não. Acho que na época de seca era... Porque a minha mãe falava que ela era uma cidade... Talvez antes de eu nascer, que ela pegava água com aquele latão no açude que tinha numa cidade que chama Dona Inês, isso já era na Paraíba. E aí o meu pai resolveu, né, ir para Brasília, na época da construção de Brasília. Ele foi para Brasília para ajudar na construção. E aí de lá ele juntou um dinheirinho e descobriu uma prima no litoral de São Paulo, em Santos. E aí ele foi para Santos morar. Pô. E ele conseguiu emprego de mecânico de máquina de costura. Caramba, que específico. E ele trabalhava na Singer, lembra das máquinas Singer? Pô, tu não tem uma máquina de costura aqui, né? Tem que trazer uma... Precisava mesmo. E aí ele começou a juntar um dinheirinho. Essa prima que morava lá... Minha avó tinha aquela que dava de pedal, né? Pedalava embaixo. Olha que brincava ali dentro, como se fosse... Porque ela tinha um volante assim, né? Volante. Eu brincava como se fosse um carro aquilo. Isso depois que eu tinha vindo pra cá. Mas enfim, aí a prima dele ajudou ele na moradia, né? E aí ele juntou o dinheirinho e falou, agora dá pra trazer minha família de lá do Nordeste. E juntou o dinheirinho, mas o tempo que passou, eu acho que minha mãe ficou sozinha lá no Rio Grande do Norte, cuidando de 4 filhos, por uns 2 anos e pouco, sozinha. E aí a gente veio. Carta, né? E telefone de vez em quando. Isso. Telefone não. Era muito caro, né? Carta. E aí eu lembro trechinhos da viagem, assim. Eu sei que era um ônibus e eu lembro quando chegou em São Paulo. Qual foi a sensação? Era tinha uma rodoviária aqui em São Paulo que tinha uns losangos vermelho, amarelo, verde, assim. Que ela hoje acho que ela é um... Não é Jabaquara, não? Não. Não é, né? Eu não sei se é na Barra Funda, eu não lembro, mas era a rodoviária principal na época. Isso é 1974. Caramba. Tinha 6 anos de idade. E isso me chamou a atenção, essas cores. E também acho que tinha escada rolante. E aí eu fiquei com medo. Nossa senhora, eu tinha... Tu sai de um lugar que não tem nada, morava casinha de barro. Uma escada que se move. E assim, eram tempos difíceis lá, porque eu lembro... Também meu irmão e meu pai às vezes saía pra caçar passarinho. A gente comia passarinho. Comia tudo o que tinha, o que tinha, Calango também, ou... Calango, eu não lembro se eu comi calango, mas talvez meu pai tenha comido. Porque as coisas vão melhorando com o tempo também, né? Aí, uma outra lembrança que eu tenho é descendo a serra. Indo de São Paulo para Santos e tava com nuvem, né? Eu via nuvem entrando no ônibus, assim, que era a neblina, né? E quando chegou... É isso daí, Lene, a cidade dele?
Tem um... É o vermelhinho. É vermelhinho aqui, ó. Ali é Dona Inês? É Baixa Verde? É a Baixa Verde, ó. É bem pra dentro mesmo, hein? Olha só. Olha só. Esse mapa tá bem esquisito, Tá hein? estranho mesmo, viu? Mas... Bom, eu Aí não sei, eu não lembro onde que é Baixa Verde. Chegando de ônibus, passou no meio da nuvem, então. Passei no meio da nuvem. Aí chega em Santos, eu não lembro como que foi a travessia, eu não lembro de ter entrado numa barca para ir para Vicente de Carvalho. Porque a rodoviária é em Santos, mas a casa era em Vicente de Carvalho, que é um subdistrito do Guarujá. E essa casa era como se fosse um sobrado, ela tinha um andar em cima. Então o meu pai morava na parte de cima, e era onde a família ia morar. Tinha uma sala, um banheiro, 2 quartos, uma cozinha e uma varanda. 5 filhos para 2 quartos. Nossa. Então é meu pai e minha mãe num quarto e o outro quarto era para os 5 filhos. Nossa. Aí não tinha espaço para todo mundo. E eu dormia na sala. Mas pequenininho, com 6 anos você tem um monte de medo de dormir sozinho, né? Então toda hora eu dava um jeito de ir pro quarto lá dormir em cima de alguém. E aí o tempo foi passando. Eu lembro que era uma coisa muito legal lá de Santos, dessa parte da varanda. Da varanda a gente conseguia ver o Porto de Santos. E quando tinha virada de ano, os navios eles começam a buzinar. Na hora que vai dar meia-noite, para virar o ano, todos os navios começam a buzinar, aquele bom, e fica aquele ruído sensacional no porto. Eu não sei se ainda fazem isso, mas eu acho que não. Naquela época era muito legal ouvir isso e ver os fogos estourando. E aí, onde é que entra a aviação nessa história, né? Porque a escola, quando eu fui fazer a escola, eu tinha 6 anos e eu já me botaram no primeiro ano. Assim, não tinha pré-escola, eu acho. Era escola pública e eu fui fazer o primeiro ano logo. Mais cedo que o pessoal. Mais cedo que o pessoal. E, pô, você vem cheio de sotaque, cheio de palavra que você fala e não conhece. Tem até uma história engraçada que é essa prima do meu pai, ela tinha... Tu lembra de uma cartilha que todo mundo estudou com essa cartilha? O pessoal da Caminho Suave? Caminho Suave. Claro, vovó viu a uva, não era? Vovó viu a uva. E tinha... Cada letra era um desenho de alguma coisa. Então tinha também. Você ganhava... A professora tinha um carimbo que ela carimbava? Tinha. Aí tinha assim, por exemplo, B, eu não sei que. O B acho que era burro. C era cachorro. Sim. D, não lembro o que era. Dado, talvez. Mas aí chegava na letra J. E essa prima do meu pai tava perguntando pra mim, né? E eu ia falando o desenho lá. O desenho que tinha. O desenho que tinha, eu falava o que era. Aí quando chegou no J, aí eu falei, poncheira. E ela morreu de dar risada e eu não entendia, porque no Nordeste lá, a gente chamava o lugar onde põe o suco, era poncheira, porque o suco você chama de ponche. Ah, é? E aí a poncheira, e ela falava isso até, ela faleceu já, mas até eu velho, ela lembrava dessa fase de ter falado poncheira, ao invés de falar jarra. E aí fui pra escola, e aí eu lembro de uma pergunta que eu fiz especificamente, que eu não entendia. Como eu falava diferente, eu percebia que as pessoas falavam diferente de mim, aí você vai tentando se... Mas era um problema pra você? adequar. Se sentia mais tímido, sentia meio... Não, eu isolado? não entendia, não. Ainda não tinha, acho que, percepção pra entender se alguém tava tirando sarro ou se não tava. Não, acho que não existia esse... bullying, né? Com 6 anos, não. Mas tinha palavra que eu não entendia, assim, por exemplo, a palavra muito. Muito. Que você fala muito. E aí eu perguntava pra professora, mas por que é muito? E não escreve E não assim. tem N. Né, Eu cheguei a pensar isso também quando era mais novo. Por que será que a gente fala muito? Muito. E é muito. E é muito. E aí essa é uma das perguntas que eu fiquei sem resposta até hoje. É uma das perguntas que eu fiz uma professora que eu lembro também, porque Rede Globo escrevia Rede Gobo. Porque lembra que o G tem aquele L grudado? Eu não entendi aquilo que era um L. Fala Gobo e aí fala Globo. Será que o Lene sai? O Lene até o final. Ó lá, a bucha aí. Ah, olha ela como que é verde. Bela foto, Lene. Esse negócio é pra lixar, é bom pra lixar também, né? O corpo, né? Tira a sujeira que é uma beleza. O Lene até o final aí vai falar por que é muito, né? Muito. Muito. Por que fala muito?
Aí fiz o primário, escola pública. Aí quando, né, foi seguindo, e eu era magro pra cacete, começou ainda, e só que mais feio. Magrelo. Magrelo. Alto? E eu tinha Era mais pouquinho, alto, era um pouquinho. Tá. E eu tinha um olho que era cansado, e naquela época o que os caras faziam? Botavam óculos que um olho era tampado assim, né? Sério? Aí você ficava com o olho igual pirata. Sei. Aí a pessoa já é feio, já fala com sotaque e vai com óculos. Cara, era o combo da zoeira, né? O combo da zoeira. E aí foi, mas eu nunca fui um aluno maravilhoso assim, mas eu nunca repeti de ano também. Nunca fiquei de recuperação, passava de beleza. E aí quando chegou ali a época de entrar, né, no colegial, né, no ensino médio agora que chama, aí tinha que fazer umas escolhas. Eu acabei optando por manutenção de aeronaves por falta de opção. Sério? Porque quando criança ali mesmo, moleque, eu gostava era de navio. Eu ficava vendo os navios Isso foi uma coisa também que você falou lá na churrascaria que a gente achou um absurdo. Eu gosto mesmo de navio. Falei, o quê? Pois você era fascinado com essa Fascinado. Parada? Por causa de estar em Santos também? Acho que por causa de estar em Santos. Porque como eu conseguia ver, da varanda eu vi o porto e do quarto da minha mãe, eu via o porto também e o cais onde os navios de passageiro atracavam. Então ali atracava os navios dos anos 80, os ícones, que era o Eugênio C, Henrico C, Funchal, Daphne. Aí eu ficava olhando esses navios e quando eles atracavam, normalmente eles ficavam 1, 2 dias lá. Aí eu pegava uma folha e ficava desenhando os navios no papel. Então eu gostava mesmo de navio. Pra você ter uma ideia, quando você pega hoje, né, esse pessoal que é aficionado por avião, eles pegam o flight radar, e aí fica olhando, né, os aviões, o avião tá passando aqui para onde ele vai, aí você consegue ver. Não existia isso para navio na época, mas o jornal, a Tribuna de Santos, ele tinha, lá na parte de trás, tinha uma tabela que dizia os navios que iam chegar no porto e o que eles estavam trazendo, tipo, graneleiro, E aí eu ficava olhando o nome dos navios e ficava esperando o navio chegar. Você tinha binóculo ou não? Não, porra nenhuma. Mas dava pra enxergar bem. Dava pra enxergar bem, era perto morava perto. Lá na ponta da praia? Não, isso aí, Vicente Carvalho, no lado pobrão do Guarujá. Ah, no Guarujá? Guarujá. Dá pra ver de lá também? Dá, porque o Porto de Santos, ele é um canal que faz divisa, né? Guarujá, ele fica numa ilha de Santo Amaro. Então, um pedaço da ilha Guarujá, que é pequenininho, e o restante da ilha é Vicente de Carvalho. Então dava pra ver. Então dá pra ver. Que Vicente Carvalho fica perto do porto.